Olá, graça e paz. Essa é a 84ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. A segunda semana lendo o Novo Testamento, lendo o Evangelho de Mateus. Nesta semana, então, vamos do capítulo 14 ao 25. Nessa leitura temos, além da informação da morte de João Batista, dois dos mais famosos milagres de Jesus, ainda no capítulo 14, a multiplicação dos pães e dos peixes e a caminhada sobre o mar. No capítulo 15, Jesus condena os líderes do judaísmo e elogia a fé de uma mulher cananeia e a segunda multiplicação dos pães e peixes. Depois há controvérsias com os fariseus e saduceus, a confissão de Pedro, Jesus prediz a sua morte e ressurreição pela primeira vez. No capítulo 16, no capítulo 17 ele se transfigura, cura um endemoniado e prediz sua morte e ressurreição pela segunda vez. No capítulo 17, no capítulo 18, ele tem diversos ensinos, o maior no reino dos céus, os tropeços, a alegria do pastor ao recuperar a ovelha perdida e como se deve tratar um irmão que peca contra nós, com a parábola do credor coroando esse ensino. No capítulo 18, no capítulo 19, mais ensinos, divórcio, as crianças, sobre as riquezas, com a parábola. No capítulo 20, a parábola dos trabalhadores, Jesus prediz sua morte e ressurreição na terceira vez, a liderança servil, a cura dos dois cegos de Jericó. No capítulo 21, Jesus é aclamado ao entrar em Jerusalém, purifica o templo, faz curas, amaldiçoa a figueira, tem outra controvérsia com a liderança judaica e conta parábolas sobre os filhos desobedientes e os servos maus. No capítulo 22, temos a parábola das bodas desprezadas, novas controvérsias com os líderes judeus quanto à ressurreição, quanto à lei e também quanto ao Messias, a identidade do Messias. No capítulo 23, temos mais controvérsias com os escribas e fariseus. No 24, a destruição do templo, Jesus falando sobre a destruição do templo, falando sobre o princípio das dores, a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem. No capítulo 24 ainda, há duas parábolas sobre estar preparado, a da figueira e do servo mau. Aí no capítulo 25 tem as 10 virgens e os talentos. E, por fim, o capítulo 25 termina com Jesus falando sobre o grande julgamento. Para as leituras dessa semana, meus destaques em primeiro lugar, nós vemos aí no capítulo 20 dois cegos em Jericó, mas em Lucas 18 fala só de um cego, e Marcos também fala só de um cego e dá o nome, Bartimeu. Então, são dois ou são um? São dois ou é um só? Então, nós temos aí um princípio aí refletido nessa diferença entre os relatos de evangelistas, que é o seguinte: inspiração não é clarividência. Quando o Espírito Santo inspira os escritores da Bíblia, o Espírito não dá a eles um conhecimento a respeito de todas as coisas. Então, por exemplo, Lucas fez uma pesquisa sobre os fatos e talvez ele tenha, na pesquisa que ele fez, ele ficou sabendo de um dos cegos e não do outro. Pode ter acontecido, por exemplo, ele pode ter lido o Evangelho de Marcos, que só está interessado em Bartimeu e não está interessado em falar do nome do outro. Marcos, por sua vez, pode ter falado apenas de Bartimeu, porque talvez Bartimeu tenha se tornado um cristão e tenha se agregado à igreja que estava nascendo, posteriormente, a igreja apostólica, tenha até sido uma pessoa conhecida na igreja, e o outro cego talvez não tenha tido nenhum destaque. Então, Marcos só fala de Bartimeu, Lucas também. Mateus prefere falar que havia, descrever o quadro completo, dizendo que havia dois, na verdade, e não se preocupa em dar o nome de nenhum. Então, essas pequenas diferenças que nós vemos, ou as duas multiplicações dos pães e peixes, que Mateus e Marcos descrevem, e Lucas só fala de uma. Então, há diferenças dos evangelistas com as suas fontes, ou seja, um pesquisou para um lado, o outro ouviu sermões de Pedro, por exemplo, como uma tradição diz que é o caso de Marcos, vamos ver isso na outra semana, e assim por diante. Mateus, um dos apóstolos, então ele está lá em primeira mão, está vendo as coisas, está contando daquilo que ele lembra, daquilo que ele achou importante. Marcos não era apóstolo, mas estava ouvindo os sermões ali de um apóstolo que pode ter contado de maneira particular, da maneira como se lembrava de uma situação. E Lucas com a sua pesquisa histórica. Então, cada um deles tem fontes diferentes, tem ênfases diferentes, também é importante, a gente vai perceber as diferenças
de ênfase entre os evangelistas, e muitas vezes isso acaba refletindo também no conteúdo. Um se preocupa em falar de um jeito, outro se preocupa em falar de outro, um assunto interessa ao outro, aquela história vai colaborar com aquele tema, então ele conta, o outro não está interessado naquele assunto, está interessado em outro, então ele conta outras histórias, e assim por diante. Então há essas diferenças, a inspiração não elimina essas diferenças, não uniformiza os autores, mas cada um com a sua própria personalidade, sua própria história, sua própria cultura, vai influenciar o resultado final. Mas o milagre da inspiração é exatamente esse. Extrair dessas diferentes personalidades, diferentes histórias e tal, extrair a verdade do Senhor. É muito mais interessante, né? Também nesse trecho nós vemos aqui, eu quero destacar a arte da composição, né? Porque você vê ali a incredulidade dos fariseus é seguida da fé da cananeia, né? Que era uma mulher que nem judia era. Então, liderança judaica incrédula e uma mulher que não era judia crendo, né? No capítulo 14 lá, Mateus coloca uma história do lado da outra para nos contar, para nos indicar ali o que é que ele quer dizer, né? Ou no capítulo 18, a instrução sobre a disciplina ao lado da parábola sobre a ovelha perdida e outra sobre perdoar como Deus. Então, há necessidade de disciplina, mas essa disciplina tem que ser temperada com a necessidade de perdoar como fomos perdoados, né? Então, Mateus ele vai combinando histórias para reforçar o seu ensino, para aumentar o impacto daquilo que ele quer ensinar. Então, não quer dizer que ele põe as coisas na ordem cronológica, ele inverte as ordens para que ele possa contar com suas ênfases e com seus temas uma história mais completa e mais impactante para nós. Uma outra ênfase aqui, um outro destaque que eu quero fazer é do sermão profético, né? O capítulo 24 e 25 de Mateus é conhecido como sermão profético de Jesus, e ele nos dá uma regra de interpretação muito interessante, que é: textos mais claros explicam textos mais obscuros. Ou seja, quando você pega um texto mais simples, mais objetivo, mais didático, e você tem o mesmo assunto na Bíblia sendo tratado num outro texto mais obscuro, mais difícil, mais simbólico, você primeiro entende o texto mais claro, e a partir dele você tenta entender o mais obscuro, e não o contrário. O sermão de Jesus é bem mais simples do que as visões de João lá em Apocalipse. Ainda tem simbolismo, parece que ele mistura épocas diferentes, porque os discípulos perguntam a respeito da destruição do templo, ele começa a falar da consumação do século também, que as duas perguntas dele ficam misturadas e as respostas também. Parece que tem aí algumas dificuldades, mas de qualquer forma ele é muito mais simples do que entender João lá em Apocalipse. Então, primeiro você entende Jesus e depois vai entender João. E a sequência do texto aqui de Jesus é muito simples. Ele fala que tem o princípio das dores, que são guerras, terremotos, perseguições, falsos profetas. Princípio das dores é o sentido das dores do parto, né? Ou seja, quando começa a ter as dores, a mulher sabe que o bebê já está a caminho. São sinais, né? Então é isso. Jesus está a caminho. Como é que a gente sabe disso? O princípio das dores já começou, né? As dores já começaram, o princípio das dores está aí. Mas não é um tempo do fim. Todo o período depois da ascensão de Jesus é tempo do fim. Certo? Depois que Jesus subiu para o Pai, já estamos nos últimos dias. E, portanto, todas essas coisas aconteceram na história da igreja, guerras, terremotos, perseguições, falsos profetas, e a igreja de todas as épocas, os crentes de todas as épocas, têm que olhar para essas coisas e saber: o Filho do Homem está vindo. Essa é a ideia. Em segundo ponto, ele fala da grande tribulação, que aparentemente é um período mais curto, mas mais grave com essas mesmas tribulações. Então você vai ter mais guerras, mais terremotos, mais perseguições, mais falsos profetas, culminando aí com a vinda de Jesus, que é o terceiro fato. Então Jesus aparece de uma vez para resgatar a sua igreja e para condenar os incrédulos lá no final desse trecho aí, né? Sendo que esse trecho, essa última etapa, ele começa a falar dessa última etapa no final do capítulo 24, do versículo 29 ao 31, ele interrompe para falar de 4 parábolas, né? E depois ele termina esse assunto do versículo 31 ao 46 do capítulo 25 já. Então, ele muda de assunto, ele muda o jeito de contar, ao invés de falar da história, ele conta algumas histórias que tem uma mensagem muito clara, já falo delas, mas a cronologia de Jesus é muito simples.
E, portanto, qualquer cronologia que diga que a igreja não vai passar pela grande tribulação, por exemplo, ou que Jesus vai vir antes da grande tribulação, ou que Jesus virá secretamente, né, ali entre as nuvens, está invertendo aquela regra que eu disse antes. Está pegando os textos mais confusos, mais difíceis lá de Apocalipse e tentando entender aquilo que Jesus falou. Contrário. Né? E, para falar agora das 4 parábolas rapidamente, elas são muito claras. O sentido é: esteja preparado. A gente não sabe a data, a gente não tem certeza da ordem dos sinais, da cronologia, mas a gente sabe de uma coisa: Jesus quer que nós estejamos preparados para a sua vinda. Você está? Boas leituras e até a semana que vem.